Mais um Concha Acústica Podcast começando. Estamos gravando aqui em 3 de maio, direto do Noroeste Summit, com o apoio da Cressol Cooperar. Cressol que é nossa parceira desde o início, desde o ano passado. E a agência Conecta, a agência digital da Cressol Cooperar, está aqui conosco. E hoje, esse episódio, especificamente, estou com duas mulheres aqui comigo, então é uma alegria participar desse episódio, gravar com vocês. Sejam bem-vindas. Eu estou com a Juliana Saboia e a Mariana da Rosa, vocês que são da Palco Inteligência de Mercado. Sejam bem-vindas ao Concha Acústica Podcast. Obrigada, Leti. Obrigada pela oportunidade. A gente gosta muito de gravar podcast, gosta muito de conversar sobre empreendedorismo, trazer estratégias, negócios e conversar com o pessoal que está do outro lado. Então, contem um pouquinho sobre o negócio de vocês, o que é a Palco e também sobre o que vocês vieram conversar aqui no Noroeste Summit. Então, a gente troca Começa. Então, assim, a Palco é uma empresa que existe há 6 anos. Ela surgiu de um desejo nosso, tanto eu quanto a Mari, nós éramos professoras, somos ainda, né, professoras universitárias, a gente trabalhava junto, isso já há 12 anos, e há 6 anos a gente olhou para uma oportunidade de negócio, a gente já vinha trabalhando separadas como consultoras, se uniu e construiu a Palco. E hoje a Palco ela é focada em inteligência de mercado. O nosso dia a dia é construir estratégia para as organizações. A gente faz isso com base em pesquisa. Então a gente está sempre monitorando o mercado, entendendo o que o mercado necessita e trazendo isso para os nossos clientes. Então a gente vai trabalhar com a parte de estudo e pesquisa de mercado. A gente vai trabalhar com assessoria, que é quando a gente faz um diagnóstico para entender a situação da empresa e ver qual solução se aplica melhor. E a formação de liderança para aquelas empresas que já estão escalando, já possuem um time e precisam se qualificar para crescer ainda mais. Esse é o nosso dia a dia. E aqui no Noroeste a gente veio falar sobre análise de concorrência, que é uma ferramenta que a gente utiliza para desenvolver estratégias, né? Então a nossa palestra foi sobre isso, sobre como a gente olha para o nosso concorrente e a partir do que a gente enxerga no mercado, a gente pode construir novas estratégias para o nosso negócio, reposicionar nosso negócio, reposicionar a marca, adequar a linguagem, né, de comunicação. Então, a gente trouxe um pouco disso na palestra. Interessante isso que muitas pessoas às vezes não querem falar que estão olhando para a concorrência, mas isso é necessário para o crescimento da empresa, né? E quando nós falamos em olhar para o mercado, nós estamos falando em olhar para a concorrência. Como que é isso para vocês? Assim, como educar o cliente e fazer ele entender que isso é importante e é necessário e como utilizar essas informações da concorrência a nosso favor. Então, a gente fala que a gente precisa olhar para várias frentes quando a gente está olhando um negócio. A gente tem que olhar para dentro, tem que olhar para fora. Nesse olhar para fora, eu vou olhar, bom, o que está acontecendo no todo o ambiente que me circunda. Eu vou olhar para o meu cliente e eu preciso olhar para a concorrência. A gente entende que tem várias ferramentas da área de gestão que muitas vezes elas são deixadas de lado porque se entende que não tenho tempo para fazer isso, não preciso fazer isso. E isso muitas vezes é o motivo de uma empresa não avançar. Então, quando o cliente chega para a gente primeiro mapeia para entender o que ele já faz e o que ele não faz. E aí a gente entra, então, com as nossas ferramentas e com esse olhar para fora, né? E principalmente a concorrência. E muito desse não olhar para a concorrência vem muitas vezes de um medo de entender o que não está fazendo. Porque no momento que eu descubro, eu falo, a ignorância é uma benção, né? Se eu não sei o que está acontecendo, eu posso fazer não sabia. Agora, quando eu sei o que está acontecendo, passa a ser uma escolha fazer ou não. Então, ao olhar para a concorrência, eu também não preciso olhar para esse meu concorrente como efetivamente um vilão ou alguém que eu tenho que combater. Ele pode se tornar um grande parceiro de negócios. A gente fala, dentro da Palco, a gente acelera outras empresas. Hoje a gente tem 18 empresas dentro do nosso programa. E muitas dessas empresas ali são nossas concorrentes. Fazem uma parte do que a gente faz no nosso negócio e a gente está acelerando, está apoiando, porque a gente entende que assim a gente vai fortalecer o nosso mercado. A gente recebe muitos clientes que não querem olhar para a concorrência por achar que o concorrente é muito maior que ele. Porque é um concorrente que investe mais em comunicação, investe mais em redes sociais, e daí visualmente parece ser uma mega empresa com muito investimento. E a gente diz, não, olha com carinho, entende as estratégias, porque se realmente ele é tão grande, tu pode absorver alguma estratégia para tu aplicar o teu negócio. Mas muitas vezes eles descobrem que aquele cliente não é tudo isso. Então a gente consegue desmistificar um pouco o mercado desses big, assim, de achar que, nossa, meu concorrente é muito melhor que eu. E eles acabam descobrindo, poxa, mas isso aqui que ele comunica que faz, eu também faço, mas eu não comunico. Isso aqui, esse mercado que ele diz que atua, eu também atuo, mas eu não comunico.
ou eu estou abordando esse mercado de uma forma diferente. Então, a gente aprende muito olhando para a concorrência. É isso que a gente tenta fomentar nos nossos clientes. É importante para validar os nossos processos e também, às vezes, da mesma forma que nós olhamos para o concorrente e vemos que, isso eu não estou fazendo, às vezes a gente vê que eles estão fazendo de uma forma que talvez não seja a melhor estratégia para nós, né? Porque isso acontece também, eu também trabalho com clientes e na comunicação, e às vezes, mas a empresa tal fez tal vídeo, mas isso não está alinhado com a tua forma de comunicar, ou eles fizeram isso e não pegou bem, não quer dizer que a concorrência está fazendo, ela está fazendo corretamente, né? Então, é necessário ter esse olhar, e às vezes sozinho a gente não consegue ter uma amplitude do que o mercado está gritando, né? A gente até deu esse exemplo ali no palco, que foi... Às vezes a gente olha para o concorrente e diz, nossa, ele está investindo um monte em tráfego pago no Instagram, eu preciso estar lá. Não, mas peraí, o teu cliente, ele está lá. Então, às vezes, não é porque o concorrente está fazendo que tu também tem que fazer, né? Então, tem um processo anterior, né, de definições estratégicas. Não é só análise de concorrência, mas aliado a isso é entender quem é teu público, quem é teu cliente, e daí olhar para o concorrente. E se ele está fazendo, pode ser a solução ideal para o cliente dele. Mas aí talvez ele não seja um concorrente que busca o mesmo cliente que tu, né? Eu achei muito legal também essa visão de vocês, esse olhar de fortalecer quem está no mesmo mercado que vocês. Porque eu não lembro agora com quem nós conversamos ontem que comentou também essa mesma ideia de, bom, enquanto a minha concorrência também está crescendo, nós estamos fortalecendo o mercado e estamos agregando valor aos nossos serviços também, né? E eu entendo que tem espaço para todo mundo e nós nunca entregamos a mesma coisa, né? Por mais que os serviços sejam similares ou os mesmos, a forma de fazer, a forma de atender, né, o resultado vai ser diferente. Então, essa ideia é muito, muito legal e fortalece um ecossistema. Isso, perfeito. A gente fala muito sobre serviços ou até um produto. Muitas vezes a gente precisa educar o nosso cliente. Então, o público que eu busco muitas vezes não sabe que ele precisa. E aí eu preciso educá-lo. Por que eu preciso educar? Porque o meu mercado não está maduro. Ainda não tem muita gente fazendo. Quando eu fortaleço o meu mercado com outras empresas fazendo algo parecido, me facilita meu processo de venda. E eu sempre digo, eu gosto muito do que tu trouxe, né? Que tem espaço para todo mundo. E realmente tem, porque nós temos uma capacidade de atendimento. Não adianta eu querer, vou destruir todos os meus concorrentes, todo o mercado vai ser meu. Tu consegue atender todo esse mercado? A gente fala, nós fazemos nosso planejamento estratégico e quando a gente analisa o nosso ano, a gente analisa a nossa capacidade de atendimento. Então, quantos clientes eu consigo atender com o que eu tenho hoje? Então, não adianta eu prospectar absurdamente porque eu talvez não tenha uma capacidade de atendimento e eu preciso aí replanejar. Ou se eu quero efetivamente atender mais clientes, então eu tenho que contratar mais gente, tenho que repensar sistemas, processos, para conseguir atrair e conseguir atender. Então não adianta a ideia de eu vou destruir o mercado do outro para pegar para mim, se talvez eu não consiga atender esse mercado, eu estou dando tiro no pé. Sim, exato, vai ser algo que vai ser contra ti mesmo, porque no momento que eu pego uma demanda que eu não consigo atender, a minha imagem perante o mercado vai ficar negativa, né? Então... É um ponto bem importante para se destacar. E falávamos em educação, e vocês são da área de educação, por isso eu trago um parceiro nosso, que é a Vitrola Livros. Hoje, a Vitrola é a 4ª maior distribuidora de livros da Amazon. É uma editora e distribuidora de Frederico Westphalen, então do interior, do noroeste do estado, e que tem em mais de 1.000 cidades pontos de distribuição de livros. Então, eles tiraram só das livrarias e colocaram em supermercados, em farmácias, padarias, em locais diferentes para que as pessoas possam ter acesso, né? No momento que a gente deixa só num lugar, a gente restringe também e segrega, elitiza o público que vai acessar. Então, quando falamos em educar, né, nos remete à Vitrola, que tem essa ideia de democratização da leitura. E aí eu gostaria que vocês falassem um pouco, né, vocês como docentes, como que a docência ajuda ou facilita o trabalho de vocês no dia a dia também. A gente
a gente traz a questão da docência e durante um bom tempo a gente não usou isso na nossa venda da Palco, porque a gente tinha, e vem uma crença nossa, né, de que o mercado sempre separou muito a teoria e prática, né? A gente escuta isso, na Sim. teoria é uma coisa, na prática é outra. Só que a gente diz, sem a teoria, a prática pode não funcionar. A teoria é o que dá o embasamento. Então a gente sempre, tanto eu quanto a Mari, a gente sempre construiu nossas carreiras com, nós queremos ser docentes, né? A gente se conheceu nesse mercado, mas para fortalecer nosso trabalho de consultoria. Então sempre as duas coisas andaram em paralelo. Hoje a gente traz isso com muita tranquilidade porque o mercado passou a validar isso. Sim. Então a gente começou a escutar de clientes, não, a gente contratou vocês porque vocês têm teoria, vocês têm embasamento, nada do que vocês falam é superficial, não que a gente não fale besteira, a gente fala também. Todos nós falamos. Todo mundo fala, né? Mas é no sentido de que o que vocês trazem, a gente consegue ver efetivamente acontecendo. Então esse olhar nosso, que traz a teoria e traz a prática, facilita o nosso trabalho, valoriza a nossa reputação enquanto empresa. Então a gente hoje escuta muito isso, o motivo de contratação é esse conhecimento teórico. E até ontem a gente passou por isso, né? Eu falei isso, a gente já fez reuniões e atendeu clientes de outras regiões, principalmente eixo Rio, São Paulo, e que quando a gente fala, eles dizem, nossa, vocês trazem um embasamento teórico e científico por trás do que vocês estão indo aplicar, que a gente nunca viu ninguém apresentar. Sim. Então, esse nosso lado docente tem isso, tem esse que é educacional, até com o nosso cliente, a gente gosta de explicar por que, que a gente está fazendo determinadas coisas, por que, que o processo é assim, porque o negócio é dele, né? A gente está fazendo o negócio dele crescer, ele tem que saber por que as coisas estão sendo feitas. Então, esse que educacional nosso acaba Dá um respaldo acontecendo no nosso positivo. dia a dia, assim, e principalmente os clientes começaram a perceber isso e dar esse feedback. Eles, nossa, vocês são a primeira empresa de assessoria, de consultoria que a gente recebe, que nos explica por que eles estão, por que está nos perguntando determinada coisa, por que está indo fazer determinada ação, porque tem metodologia por trás e isso vem da docência, vem da área acadêmica, né? E hoje, cada vez mais, o mercado exige das pessoas qualificação, né? E nesse mercado de assessorias, de consultorias, de mentorias, hoje muita gente virou mentor, muita gente virou consultor, né? E aí, qual que é o nosso diferencial, né? Eu também tenho um quê acadêmico e também trabalho, assim, com assessoria e por muito tempo eu não usava minha titulação, não me manifestava, não oferecia para as pessoas me procuravam, porque eu também entendi que parecia que tinha uma parede ali, né? E aí, quando eu quebrei essa parede, eu também vi que o mercado me viu de uma forma diferente. Os clientes viram de forma diferente. E a responsabilidade também, a régua aumenta, né? Porque aí não é uma pessoa sem formação, a margem de erro que eu tenho com os meus clientes, ela ficou menor ainda, né? Então, isso sim. Aumenta a expectativa. Aumenta a necessidade de desempenho e entrega. Exato. Né? Mas depois que eu comecei a utilizar também, eu tive mais retorno, assim. E aí, falando em qualificação, eu trago outro parceiro nosso, que é a Virtual Telecom, que é uma empresa de internet, né? Que hoje, nos planos de internet que eles têm, oferecem, como vários outros, né? Oferecem planos de séries, de filmes, mas agora eles incluíram também cursos com certificado. Então foi um diferencial que eles buscaram justamente por entenderem que o mercado está exigindo também das pessoas mais qualificação. Então foi um diferencial que eles trouxeram. E eu gostaria de saber de vocês como que vocês veem a formação dos clientes de vocês no mercado, assim, se via de regra são pessoas que estudaram para empreender ou elas foram empreendendo, elas se qualificam, elas buscam, ou se o papel de vocês está também ali para educar elas? Então, a gente tem de tudo, né? A gente ia dizer que é super plural, assim. Sim. Mas a maioria, sim, das empresas que a gente tem contato, né? Quem fundou a empresa, quem está à frente da empresa, já vem com uma formação básica, né? Vem com uma graduação, no caso, né? Às vezes não na área, ou tem dois perfis. Ou tem a graduação específica da área de atuação, sei lá, na farmácia, por exemplo, e não tem uma capacitação na área de gestão, ou ao contrário. Ao contrário. O que a gente nota? Aí pensando muito nas empresas que a gente acelera, que são menores, pequenas e médias empresas, que estão num processo de crescimento. Que quem vem da área de gestão
consegue entender melhor a parte processual de um negócio. Então, acaba tendo uma preparação melhor para a gestão do negócio. Aceita melhor o que vocês estão entregando. Entende mais. A gente E não valoriza, precisa, né? a gente não precisa educar tanto aquele cliente. A gente não precisa provar que aquilo é importante, porque ele já tem uma base que Legal. faz ele acreditar Aí, nisso. quando não é da área, a gente sente isso. Assim, a gente precisa ser um pouco mais detalhado, né? Mais o porquê que a gente está fazendo. Em algumas vezes insistir, a gente já teve cliente que quis pular etapas e a gente precisou puxar, olha, se a gente não fizer essa etapa aqui, a gente não vai conseguir entregar. Tanto que hoje, quando a gente apresenta um plano, uma proposta para um cliente, a gente apresenta separada por etapas, tanto a proposta quanto a precificação, e a gente sinaliza, isso aqui não dá para tirar. Sim. Isso aqui, ok, dá para se pensar lá para frente, como uma melhoria futura, mas tem coisas que não dá para tirar, porque aí não dá certo. Ou determinada etapa não pode ser feita sem ter feito determinada etapa antes. Porque isso também é muito comum, o cliente dizer, não, mas eu vou fazer só essa parte final. Não, mas essa parte final não vai ter embasamento das anteriores, então não tem como. Vocês estão me contratando para dizer o que eu preciso Mas eu quero fazer o que eu quero. do meu jeito. Isso é muito comum. A gente já teve alguns embates assim, não, mas olha só, vamos voltar, né? O porquê, vamos puxar lá o diagnóstico, a gente faz isso. O objetivo O também. objetivo da pesquisa, o diagnóstico que foi feito. Então, a gente traz isso para o cliente para ele entender o que a gente está fazendo. Quando a gente olha para os times, porque, enfim, alguns clientes nossos, muitos, na realidade, têm times, a gente recebe bastante essa demanda, né? De, poxa, o nosso time não é formado, ou o pessoal vem com formação, mas não é tão qualificado, tem a formação, mas não foi uma boa formação. Se a gente indica algum curso, se a gente pode... Então, hoje a gente tem dentro da Palco a parte de workshops e palestras. Então, a gente traz essas formações na área que a gente domina, obviamente, para os times dos clientes quando essa necessidade surge. Às vezes somos nós, às vezes a gente contrata alguém para fazer um parceiro, para trabalhar. Porque a gente hoje percebe, como sempre se percebeu, que a educação ela acontece, mas não sendo colocada em prática, ela se perde. E muitas vezes a mesma educação acontecendo, ela não é tão qualificada. E quando entram na empresa, tem essa necessidade. E aí a gente tem esse serviço também para atender os nossos clientes. É interessante e importante, né? Porque se vocês diagnosticam, vocês precisam também entregar a solução. Fica um serviço completo, né? Isso é uma característica nossa. A gente não gosta de parar o trabalho no plano de ação, né? A gente entrega um plano de ação, mas a gente acompanha a execução dele. Porque isso é muito comum, né? As pessoas fazem um planejamento, fazem uma consultoria, tem um plano, e daí, quando o consultor vai embora, o plano vai para a gaveta e ninguém executa. Então, isso é uma característica nossa, a gente faz esse acompanhamento de execução e a gente fica cobrando prazos, cobrando entregas, porque para o negócio atingir o objetivo que a gente foi contratado, eles têm que colocar em prática, né? E isso é o cliente que faz, não é a gente. É 50-50, né? Não tem como fazer milagre se o cliente não fazer a parte dele. Isso. Legal. E como foi para vocês estarem aqui no Noroeste Summit? Guria, quando a gente subiu no palco, a gente comentou um pouco, assim, né? Que é muito legal fazer parte dessa construção, assim, a gente está em Porto Alegre, lá acontece muita coisa, já vem, assim, há alguns anos acontecendo muita coisa, e é muito legal ver o interior do estado trazendo isso também. A gente entende que o estado do Rio Grande do Sul é muito pujante em tecnologia e inovação, é possível fazer muita coisa, mas para isso acontecer tem que ter movimentos. Então, a iniciativa do Noroeste, para nós, é fantástica. A gente vê, a gente falou sobre a análise da concorrência, né? Se tem mais gente fazendo, tem mais gente sabendo, logo a gente melhora o nosso mercado, né? Então, a gente não conhecia a região, então foi bacana também conhecer. A gente entrou na cidade e falou, nossa, olha que cidade bonita, olha que legal, olha quanta coisa que tem. Então, trazer esse olhar, né? Então, temos nós de Porto Alegre, tem gente de Rio, São Paulo que vem. Então, começa a colocar o interior do nosso estado também no mapa. E até a gente comentou ontem com o pessoal que a gente começou o nosso planejamento para 25 e uma das coisas que a gente faz no nosso planejamento é mapear quais eventos a gente vai estar no próximo ano, que nos interessam por N motivos. E o Noroeste Summit já aparece, quando a gente vai para uma busca ativa nas redes, como um evento de inovação para se estar. Então já conseguiu colocar, eu brinquei com as gurias, já colocou o pinzinho de vocês aqui no interior do estado do Rio Grande do Sul, forte em inovação com o Noroeste. O Noroeste é uma grande surpresa, eu acho, para nós, porque ano passado eu acho que a gente acompanhou o pessoal da Share vir, né? A gente, nossa, o que é, né? Mas 3 de maio... Né? Porque eu tenho família do interior, né? Eu sou de Cruz Alta, então eu conheço um pouco da região mais interiorana. Eu fiquei, nossa, mas lá, por quê, né? A Ana traz muito isso, né? Mas por que 3 de maio?
E daí, quando veio o convite para vir esse ano, a gente disse, vamos lá ver o que, O que rola, tem. o que acontece lá. E é muito legal, assim, muito legal mesmo. O perfil das pessoas participando, os palestrantes ótimos, assim, gente de um nível muito legal. Foi uma grande surpresa positiva, assim, para nós estar aqui. E o público, né? E o a gente, público. quando estava lá em cima, eu comentei, nossa, coisa linda de ver, todo mundo sentado, muita gente. Público interessado, né? Muito participativo, Afim, né? isso. Todo mundo E a fim de estar aqui, né? De Afim. aprender, de ouvir, né? E aí, pra gente, é prazeroso isso, falar para um público que tá afim. E como a nossa palestra, a gente traz uma coisa mais técnica, né? É tipo, é assim que funciona, é assim que faz, aqui tem uma ferramenta, a gente faz assim no cliente. Ela não tem aquela coisa, que a gente brinca, a gente não é aquela palestrante show, assim, sabe? Show, que eu acho lindo. motivacional. Motivacional, não é. A gente é processual, é isso aqui. E às vezes a gente brinca, para algumas pessoas isso pode ser meio chato de ouvir. E é o que a gente percebe, não, é que o pessoal gosta porque está sendo entregue algo que eles podem usar e o público foi muito nesse ponto, muito receptivo, assim. E aí, para nós, é o que motiva, isso com certeza. Que legal. Gurias, vou pedir para vocês deixarem uma dica do que vocês quiserem para os nossos ouvintes, tá? Então, as dicas, elas vêm com o apoio da Cero Odontologia Estética, da Ana Hetwer Atelier e da Soares e Co Contabilidade. Do que vocês acharem que pode contribuir com as pessoas, né? Pode ser livro, filme, viagem, gastronomia, o que vocês quiserem. Começa tu, que tu é mais inspiracional do que eu. Bom, você falou, eu pensei em tantas coisas, mas vamos lá. Acho que se eu fosse falar de livros, tem um livro que eu gosto muito que se chama A Regra é Não Ter Regra. É o livro que conta a história da Netflix e fala muito sobre cultura organizacional. E cultura, ela permeia da pequena à grande empresa. Então, se eu quero ter um negócio, eu preciso entender de cultura porque eu vou ser o fundador, eu que vou iniciar a minha cultura. E nesse livro ele traz a cultura da Netflix e explica por que ela é como ela é. É um livro muito gostoso de ler. Eu fiz muitas anotações quando eu li ele, indico para muitos clientes também, mas é esse olhar, entender que eu estou construindo não só uma empresa, mas eu estou construindo uma cultura que vai passar para o meu cliente, que vai passar para os meus colaboradores, que permeia todo mundo que eu me relaciono, e isso pode ser o sinônimo de sucesso ou não da minha empresa. Eu acho que essa seria a dica. Super dica. A minha dica vai mais na linha da nossa palestra, que é para dizer para o empreendedor, para o gestor de negócios, que não tenha medo de olhar para o concorrente, porque às vezes quando a gente olha para fora de casa, a gente percebe que a nossa grama está mais verde que a do vizinho e não ao contrário. Então, não ter medo de olhar e explorar o mercado, que a gente se surpreende positivamente e vê que a gente está fazendo um bom trabalho. Bacana, muito boas dicas. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Concha. Foi uma conversa muito agradável e tenho certeza que os nossos ouvintes também vão curtir bastante. Muito obrigada pelo convite, gente. Sucesso ao Concha. Obrigada. Então, esse foi mais um episódio do Concha Acústica Podcast e até o próximo episódio. Tchau.